a gente vai falar de ansiedade, esse sentimento vago, desagradável, de medo, de apreensão, que se caracteriza pela agitação, pela inquietação, e às vezes as pessoas até falam como um nó no peito, que gera tensão e desconforto. Nos últimos 10 anos, os transtornos de ansiedade foram as doenças psiquiátricas mais diagnosticadas tanto em crianças como adultos. A prevalência durante esse período é de 9% para as crianças e de 15% para os adultos, sendo que o transtorno de ansiedade generalizada é visto em até 4,6% da população e que as fobias específicas são encontradas em até 3,3% da população. Além disso, os transtornos de ansiedade são a segunda maior causa de afastamento do trabalho. Além disso, os transtornos ansiosos são a segunda maior causa de afastamento no trabalho dentro dos diagnósticos psiquiátricos. Eu separei essa aula em algumas partes. Então, primeiro a gente vai falar sobre o sentimento, depois a gente vai falar mais sobre a sua rotina, sobre a ansiedade em si, e por último a gente vai se aprofundar nos diagnósticos. Fica até o final, porque no final vai ter um presente para você que eu acho que você vai gostar muito. E durante a aula, se você tiver qualquer dúvida, você coloca nos comentários, que depois, se tiver bastante dúvida, eu vou fazer uma live lá no Instagram pra gente poder compartilhar e pensar mais sobre o assunto. Então vamos lá! A regulação emocional não tem a ver só com o controle ou a falta dele. Ela está relacionada ao uso dos sentimentos para alertar o indivíduo da necessidade de ação, em particular para ajudar a manter as relações necessárias. A necessidade da criança quando a mãe sai do quarto é importante para manter mãe e bebê próximos, promovendo a sobrevivência dessa criança. Momentos de alegria e felicidade também são promotores da sobrevivência. A raiva comunica que algo está errado e precisa de atenção urgente. Quando a pessoa está atenta aos seus sentimentos e ela presta atenção nos sinais, essa pessoa tem a maior probabilidade de adaptar às suas necessidades. Assim como os sinais fisiológicos internos, como sede, fome, sono, te motivam para manter o corpo no seu funcionamento ideal. Esse trecho que eu acabei de falar para vocês está escrito num livro que eu indico muito, que chama Porque o Amor é Importante. Vários desses dados e da onde eu tirar os argumentos dessa aula vão estar na descrição, mas vamos pensar, como é que a gente reage diferente a esses dois estímulos? Quando a gente sente sede, automaticamente a gente bebe água, a gente nem pensa sobre isso. Mas quando a gente tem um sentimento, a gente fica o tempo todo querendo saber por que ele veio, como é que ele vai embora, tentando controlar e tentando urgentemente se livrar dele. Além de que os sentimentos a gente separa como bons e ruins. E eu nunca vi ninguém falando sobre a vontade de ir no banheiro ou de dormir, ou até sobre a sua fome como algo ruim. Porque quando a gente fala do sentimento como raiva, inveja, tristeza ou até ansiedade como sendo uma característica de sentimentos ruins, a gente vive uma fantasia como se fosse possível viver somente sentimentos bons. E que de alguma forma milagrosa a gente conseguisse acabar com os sentimentos ruins e não ter que lidar com eles e controlar eles de uma forma maravilhosa. E eu tenho percebido que cada vez mais as pessoas têm entrado menos em contato com os seus sentimentos. E de repente elas chamam tudo de ansiedade. Eu tô ansioso, mas elas não pararam para perceber o que realmente elas estão sentindo. E assim a gente perde com a riqueza de cada detalhe, com a informação, com o sinal. Da mesma forma que eu já ouvi algumas pessoas falando que elas nem percebem que tem sede durante o dia. Olha o quanto que a gente está atropelado. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas fazer com a ansiedade é pegar o diagnóstico de transtorno de ansiedade e transformar ela em ansiosa e pronto, e acabou. Ela não percebe os outros sentimentos, os momentos em que ela não tá ansiosa. Ou seja, a gente perde totalmente o contato com o nosso corpo e com os nossos sentimentos. E a gente precisa lembrar que até pessoa mais calma, mais zen, ou até como o exemplo que eu tava dando, até crianças vão se sentir ansiosas. Então não tem porque é o primeiro sinal de ansiedade a gente ficar desesperado e querer que ela vá embora. A ansiedade, ela é uma ânsia, um desejo para se realizar. Os seus desejos e suas necessidades surgem de um impulso, que eles vão passar por uma barreira para conseguir se realizar. Então vamos pensar primeiro uma necessidade biológica. Você sente fome. E aí você tem o desejo pela comida e vai atrás da comida. E muitas vezes a barreira é que você não está num lugar que você pode se alimentar, ou às vezes você precisa esperar a comida ficar pronta. Então esse desejo
cria-se uma tensão, que é esse momento em que você fica ansioso. O que acontece é que a gente tem muitos desejos. Alguns que a gente consegue realizar, como de poder se alimentar, outros que não são tão bem aceitos, como alguns desejos sexuais, e alguns que demoram muito tempo. A vontade de uma viagem, ou querer parar de trabalhar, ou até de tirar férias. São alguns desejos que têm um prazo maior e que a gente tem e se frustra muito mais. Então, param nessa barreira com mais tempo, criando uma tensão maior. Quando você teve pais que te ajudaram a lidar com os seus sentimentos, é como se essa estrutura pudesse aguentar mais essas frustrações e essas tensões. Quando você teve pais que não aguentaram a sua própria ansiedade, ou pais que te mostraram o mundo como perigoso ou que não era para você, a probabilidade é que aguentar e tolerar esse momento de ansiedade fique cada vez mais difícil. Então a gente não tem como comparar o que eu fico ansiosa do que você fica ansioso, mesmo se a gente não estiver falando de uma patologia. A gente está falando agora de ansiedade normal de todo mundo. Ou seja, a ansiedade normal é o desejo, é essa energia que cria uma tensão para realizar um desejo lá na frente. Enquanto esse desejo ainda não está realizado, a gente cria essa ansiedade. Então é normal eu ter ansiedade para ir numa festa, para fazer o vestibular, para uma viagem, ou mesmo para se livrar de um problema. Eu preciso entregar esse trabalho logo, eu tô ansiosa, ou eu tô ansiosa para uma reunião, ou para uma apresentação de um trabalho. Então é importante não que você se livre da ansiedade, mas que você aprenda a tolerar a ansiedade, aguentar ela, poder ter outras formas de realizar seus desejos, ou até aproveitar esse gostosinho véspera da viagem ou véspera da festa. Não tem problema perder uma noite de sono, ficar um pouco ansioso e um pouco inquieto, tá? Dar uma tremidinha na sua perna, até roer umas unhas de tão ansioso que você tá por alguma coisa. Não é algo que a gente precisa temer e morrer de medo. O que você sente é o seu corpo se comportando. Então a gente vê as pessoas dizendo: eu tenho sentimentos, eu percebo meus sentimentos. Não é algo só psicológico ou da sua cabeça, como se a gente pudesse falar: ai, bobagem, esquece isso, foi um clique. O seu corpo sente ansioso, né? Isso aqui tá representado na carne, não é só algo psicológico. Até depois a gente vai falar sobre fobia e sobre pânico e a gente vai ver o quanto isso é biológico mesmo. O afeto é como isso toca o seu corpo. A emoção é a reação que isso tem no seu corpo. É o tremer, o suar, um nó na garganta, palpitação. Já o sentimento é como a gente traduz, como a gente nomeia socialmente. As emoções são comunicações importantes do nosso inconsciente. Se a gente partir do princípio, eu sempre gosto de dar esse exemplo, que a nossa mente é como se fosse o palco de um teatro. A parte da frente que você vê da apresentação é a consciência. Tudo que acontece atrás, todos os camareiros, todo mundo que fez o palco, todo mundo que está trabalhando ali atrás, é o inconsciente. Então tudo aquilo você não tem acesso. Mas as emoções é como se elas te dessem pistas do que está acontecendo lá atrás. Então, quando você ignora, quando você passa a nomear tudo como ansiedade, ou quando você começa a querer jogar para debaixo do tapete, esquecer, mudar, controlar, você está perdendo oportunidades incríveis de se autoconhecer e de melhorar a sua qualidade de vida. E aí, eu quero te dizer assim, né? Para de racionalizar. Às vezes a gente quer que o sentimento venha e te dê uma bula, nota fiscal. Ah, eu vim por causa disso, para de fazer isso para me tirar daqui, você faz assim. Não, gente. Algumas coisas você não vai saber por quê. Às vezes você vai estar ansioso e vai parar. Tá, mas não tá acontecendo nada. Não que você saiba. Mas você precisa entender que existem coisas que estão acontecendo na sua mente que você não vai ter consciência. E não é para você se desesperar. Porque não é uma novidade. É o que sempre aconteceu na sua cabeça e que você ignorou. Mas a partir do momento que você começa a estar atento aos seus sentimentos, a se conhecer, a poder olhar e aceitar que eles vão acontecer, aos poucos vai ser muito mais tranquilo. E às vezes eu vejo algumas pessoas que ficam bravas, com raiva, e que querem conseguir se livrar, que querem saber o porquê, e que não podem não saber de algo, como se isso fosse possível. Mas, gente, respeitar os seus sentimentos é o mínimo
para você conseguir um dia poder ter autoestima, para você poder um dia ter uma saúde mental de qualidade. Até porque os sentimentos, quando você começa a olhar, eles vão te dar dicas de como é que tá o seu relacionamento, se aquele trabalho tá legal, se não tá, se você tá dando conta da sua vida, se aquela pessoa te magoou demais. A gente vai poder olhar e se aprofundar e olhar o seu dia a dia de outra forma. Ao invés da gente odiar, sentir ansiedade, querer que ela saia logo, deixa sentir. Olha, como é que ela tá com o seu corpo? Eu sei como ela tá com o meu. Mas como é que ela tá com o seu? Você fica com o intestino solto, você fica com o coração palpitando, você perde sono, você rói as unhas, você arranca o cabelo, você fica inquieto, você treme as pernas. Como é que ela tá com o seu corpo? E deixa ela fluir por você, aceita. Porque quando a gente quer que vá embora, é como a fome. Você consegue chegar pra fome e falar, ai, eu não quero sentir fome? Ai, por que eu tô sentindo fome? Não quero a fome. E a fome vai embora? Bom, comigo ela não é assim que costuma funcionar, né? A gente precisa escutar a fome e ir lá comer. A ansiedade, às vezes a gente não vai conseguir realizar aquilo tão rápido. Mas é importante que você consiga aceitar ela até para ouvir as fantasias que vêm junto. Que pensamentos são esses que acompanham a ansiedade? Como é que a sua mente reage a ela? Até para você entender que modificação que vai precisar ser feita na sua vida se ela estiver muito alarmante. Se você vai precisar procurar um psiquiatra, se você vai precisar procurar um psicólogo, se vai ter que mudar alguma coisa no seu dia a dia ou se tá tudo bem. A ansiedade também é um sentimento vivenciado como um perigo, como um alerta de perigo iminente. Se a gente vai pensar sobre os nossos ancestrais, sobre os homens das cavernas, eles precisavam, em frente ao perigo, sentir essa ansiedade, sentir esse medo para poder agir. Ele precisava que o coração acelerasse para ter mais sangue e ele poder correr mais rápido. Ele precisava, muitas vezes, ter uma diarreia para poder estar mais leve e poder correr. Essas coisas eram importantes na vida deles. Outra coisa que era importante é que isso desencadeasse memórias. Então, ele saber para onde era melhor fugir, que animal que era perigoso, que animal não era. Na nossa vida, a gente não tem animais pra gente fugir. Mas a gente tem situações que também desencadeiam mais. A gente percebe que depois de ser mandado embora, quando o chefe chama, você fica mais ansioso. Ou depois de apresentar vários trabalhos na faculdade e perceber que você não é bom, que você não vai tão bem, você fica mais ansioso em aparecer em público e ter que mostrar algumas coisas. Ou se a gente está pensando em uma conversa com amigos, um encontro, término de relacionamento, a gente tem sempre um arcabouço de experiências que potencializam esses sentimentos. A gente não luta com o leão, mas a gente luta com o colega de empresa, com o prazo, com os relatórios. A gente luta com as pessoas que a gente acha que são nossos inimigos ou com as opiniões alheias. O tempo todo a gente também está pronto para a batalha. Então, como eu dei o exemplo, uma criança de 9 meses, quando ela está vivendo a ansiedade de separação, é o momento que ela acabou de perceber que ela tem um corpo separado da mãe e que ela pode perder aquela mãe. Que aquilo que ela mais precisava, o colo e a proteção, é algo que ela pode perder. Essa mesma ansiedade é a ansiedade que o menino que está prestando o vestibular vai sentir. Porque toda aquela projeção, todo aquele futuro, aquele desejo enorme que ele quis, está em risco. Aquele grande leão do vestibular pode destruir com todo o sonho, com todo o futuro, com toda a carreira dele. E quando ele vai para a batalha, ele não tá ali brigando com ninguém, mas ele tá vivenciando uma batalha naquele momento. Neurologicamente falando, como é que isso acontece? A gente tem uma parte do nosso aparelho mental que chama sistema límbico, e ela que aciona essa cadeia de processos. É como se ele acionasse um alarme de perigo, acionando toda aquela cadeia química para colocar você naquele momento de luta ou fuga. É como aqueles vídeos que a gente vê no Facebook que derrubam vários dominós e um vai caindo atrás do outro. Nesse momento é acionado o nosso sistema nervoso, que libera adrenalina e noradrenalina, que são como combustíveis para o nosso corpo, que aceleram e dão aqueles sintomas físicos que a gente acha muito desagradável da ansiedade. E muitas vezes, quando alguém não tá vendo o motivo da ansiedade, e eu penso em toda essa cadeia de sistema nervoso, de sistema límbico, eu fico pensando assim, o que será que essa pessoa não tá vendo? E eu já vou te contar algo que é muito comum que ninguém vê.
é a nossa rotina, é o dia a dia. Que a gente sempre imagina que tá tudo bem, que é ok, que a gente dá conta. Mas na verdade não, a gente ocupa muitos papéis. A gente tem que ser mãe, pai, filho, filha. A gente tem que ser um ótimo funcionário, esposa, amante. A gente tem que entregar tudo em dia, a gente tem que dar conta de inúmeras tarefas. Você tem noção de quantas tarefas você faz por dia? Muitas vezes a gente só lembra das que dão mais trabalho, mas o tempo todo a gente tem que lembrar de alguma coisa. O tempo todo o nosso cérebro tá, qual é a próxima coisa a fazer? O que eu não posso esquecer? Isso consome uma energia gigantesca. Dessa forma, essa agenda atribulada impede que essa tensão diminua, que a gente possa sair desse estado de alerta, desse estado de luta, desse estado de batalha, que a gente precisa de tanta energia, de tanta tensão, que a gente não tá conseguindo realizar essas coisas e poder acalmar. Porque pensa só, a gente tava falando que eu quero comer, então eu tenho desejo, eu tenho a barreira, eu tolero e aí eu realizo. Só que o tempo todo a gente vai lá, mais coisa, mais coisa, mais coisa. Por mais que você faça uma, não deu tempo disso poder acalmar. De repente a gente tem um acúmulo de tensão gigantesca e ao mesmo tempo a gente não quer frustrar os outros, a gente não quer deixar de fazer, a gente quer dar conta. E aí o tempo todo a gente fica com essa energia a milhão. E por isso que eu acho tão importante, quando a gente tá falando de ansiedade, a gente falar de autoconhecimento. Porque eu acho que é importante a gente conseguir perceber esses sinais de que tá demais, pra gente conseguir impor limite para as pessoas, a gente conseguir frustrar as pessoas e conseguir entender aonde que a gente cabe. Quando você consegue entrar em contato com seus sentimentos e perceber suas limitações, você pode dizer de uma forma carinhosa, atenciosa, você pode comunicar a todas essas pessoas, não algo ruim. Você pode comunicar a realidade, para que isso sobre espaço para você ser feliz, para você realizar seus desejos, para você realizar suas necessidades, descansar e poder diminuir toda essa tensão. Porque quando você tem o tempo todo essa tensão, então, por exemplo, às vezes você tem um grande problema ali, o tempo todo precisando ser resolvido, você tem um desejo enorme de resolver esse problema, mas ao mesmo tempo ele continua ali, ele causa uma tensão tão forte nessa barreira, porque ele quer muito ser resolvido, que o nosso corpo precisa responder, ele não consegue dar conta. Então, às vezes, quando a pessoa está falando de uma crise de ansiedade, ou mesmo de uma ansiedade generalizada, que a gente vai falar depois, muitas vezes é alguma coisa muito importante, mas está ali guardada há muito tempo, que não se realiza, mas que o nosso corpo está manifestando o tempo todo. É que, de repente, em meio a tantas tensões, a gente só consegue pensar no que aconteceu de ruim, no quanto a gente está frustrado, no quanto a gente está ansioso. E vem aquelas memórias do passado e se misturam com tudo isso. Dessa forma, além de impossibilitar que essas tensões diminuam e você consiga se acalmar, isso impede com que você consiga ser feliz, realizar alguns desejos, que você consiga tirar prazer e ver situações boas no seu dia a dia. Vivemos um momento em que a contagem de tempo foi completamente alterada. A gente não consegue mais esperar, aguentar, tolerar a frustração. A hora que o WhatsApp toca, a gente já quer olhar, a gente já quer resolver. Imagina a hora que a gente tem um desejo, a gente já quer realizar. A hora que a gente está angustiado, a gente já quer que ela suma. Todo tempo as pessoas estão mostrando o quanto elas são felizes, o quanto elas realizam, e o quanto que a vida delas é perfeita. E você quer conquistar isso na mesma hora, não dá tempo de ficar triste, de ficar ansioso, de ficar angustiado. A gente só quer que tudo fique bem na hora, naquele exato momento. Infelizmente, o nosso corpo não é tão imediatista quanto a gente gostaria. A gente não consegue ter resultados tão rápidos. Para a gente melhorar a nossa saúde mental, vai um grande tempo. Da mesma forma que para a gente emagrecer, a gente tem que fazer um grande investimento. Ou para ser bem-sucedido, são muitos anos de trabalho, a gente não consegue ter nada tão rápido, e com tanto imediatismo e afobação a nossa sociedade vai contribuir cada vez mais para a gente ser doente, porque ela quer que, além de todos os papéis que você já realiza, esposa, mãe, pai, filho, trabalha, estuda, ainda você tem que fazer exercícios, comer saudável, ter ótimas relações com seus amigos, sair, se divertir, viajar, e aquela lista vai ficando cada vez maior. A gente tinha falado sobre a panela de pressão, então você imagina o quanto de tensão vai sendo colocado no seu aparelho mental de ter que realizar todas essas coisas. E ainda mais, você tem que estar feliz
e tranquilo e levar tudo isso como se não fosse nada, porque quando você começa a reclamar, ou você tá de mimimi, tá se vitimizando, ou você tá doente e precisa ser medicado. Então a gente precisa ter um cuidado com todas essas exigências e com todo esse peso que você tá colocando sobre você. E qual foi a última vez que você parou para ficar em silêncio e para ouvir, para sentir seu corpo? Cada vez mais a gente tem podido se comunicar com as pessoas e nossas mensagens têm ido mais longe. A gente consegue falar com amigos que a gente não vê há muito tempo, mas a gente tem ficado cada vez mais distante dos nossos sentimentos, de escutar aquilo que tá dentro de você. Dessa forma a gente começa a ficar desesperado só com a iminência de poder ficar em silêncio, de não ter nada para fazer. A gente tem medo do tédio, a gente tem medo desses ruídos internos no nosso corpo. Que fantasias são essas, que pensamentos são esses que estão deixando a gente tão desesperado em entrar em contato com você mesmo? Partindo disso, a gente vai começar a falar de uma parte mais do diagnóstico, uma parte mais psiquiátrica da ansiedade, que é a hora que ela começa a nos causar problemas. Então eu preciso separar aqui que todo problema psicológico ele é biopsicossocial. Então, dessa forma, ele tem a parte biológica, que seu corpo não está produzindo alguma coisa importante para o funcionamento adequado do seu cérebro. Então, isso a gente vai consertar com remédios psiquiátricos. É importante uma avaliação legal para a gente estar olhando esse lado. Outra coisa que é interessante também depois é ver os hormônios. Um bom médico vai conseguir analisar o corpo como um todo. Mas uma coisa que é importante eu dizer aqui é que não existe ninguém que tenha um humor estável. Eu vejo uma frustração muito grande das pessoas quando tomam medicamentos psiquiátricos e fazem o tratamento, que elas não ficam como da sua expectativa. A expectativa que a gente tem é que fique tudo bem, que eu esteja feliz o tempo todo. Mas todo mundo tem variações e vai estar mais ansioso, menos ansioso, mais irritado, menos irritado, mais feliz, menos feliz. Como a gente estava dizendo até agora, a gente estava dizendo da ansiedade normal. A gente estava dizendo da ansiedade que todo mundo tem. Então é importante saber que mesmo tomando um remédio, você vai ter variações de humor. Outra coisa importante a dizer é que se você procurar um bom profissional de psicoterapia, ele vai indicar um bom profissional de psicologia. E além disso, eu não vejo nenhuma questão atual e se tratando de um bom tratamento, o medo de ficar viciado, de ficar dependente, é uma coisa que a gente hoje não precisa mais se preocupar. Mas também existe o componente psico e social. Psico a gente está dizendo do seu aparelho mental, de como é que ele está sendo estruturado. E social, que a gente estava falando da sua rotina, como é que são suas relações, como é que são os seus trabalhos, como é que é o seu dia a dia. Então, quando você conseguir resolver melhor seus problemas, lidar melhor com os seus sentimentos e conseguir entender melhor do seu funcionamento e melhorar seu autoconhecimento, essas duas coisas vão melhorar e dessa forma a sua ansiedade também vai diminuir. E aqui é importante eu fazer uma observação sobre algo que eu acho, vamos colocar um parênteses grande aqui. Eu tenho uma dificuldade enorme em dar diagnósticos e falar de diagnósticos, porque pra mim eles são completamente inúteis. Por quê? Eu vejo o diagnóstico como algo importante pro prontuário, pro papel do médico e do psicólogo, quando eu for falar com algum outro profissional, a gente usar esse nome, é importante para eu pesquisar, para eu saber do que eu tô falando. Mas pro paciente, eu acho que ele saber que ele tem um transtorno de ansiedade assim, assim, assado, o que ele vai fazer com isso? Eu acho que é muito pouco útil. Para mim, o que é útil é o que ele pode fazer para melhorar a estrutura psicológica dele e o que ele pode fazer para melhorar esse social em volta dele para que essa ansiedade diminua. E muitas vezes, quando a gente foca, eu tenho ansiedade, eu tenho tal diagnóstico, eu acho que as pessoas param de olhar para dentro delas e para em volta delas e focam muito nessa muleta, nesse nome. E eu acho que a gente precisa ter um cuidado com ele. Nesse momento, nessa aula, eu vou dizer de 2 diagnósticos. Eu vou falar do transtorno de ansiedade generalizada e vou falar também sobre a crise de pânico ou de fobia. Mas eu preciso deixar isso alertado para vocês não levarem tão a sério. O que eu vou falar desse diagnóstico está baseado em manuais de diagnóstico, principalmente o DSM-5 e o CID-10. Outras
coisas importantes pra gente dizer aqui é que se você não se enquadra perfeitamente nessas características e você tem algumas outras coisas diferentes, gente, isso não tem o menor problema. Até porque cada corpo reage diferente a uma doença. Se eu colocar aqui 10 pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, a gente vai ver coisas bem diferentes entre elas. Além disso, existem diagnósticos múltiplos. Pessoas que apresentam, além do transtorno de ansiedade, alguma outra complicação. Um outro alerta é que a gente não diagnostique o amiguinho. Eu fico revoltada, para não falar um palavrão bem grande aqui, quando eu vejo alguém fazendo isso. E esses dias eu tomei uma diagnosticada de uma seguidora no Facebook. Eu fiquei com muita raiva. Porque, gente, mesmo um psiquiatra experiente, ele vai demorar um tempo, uns minutos, que ele seja extremamente rápido, ele demora 15 minutos, 20 minutos para fazer esse diagnóstico. Ele estudou a vida dele inteira para isso. Ele estudou um monte de coisa, ele vai fazer as perguntas certas e ele é o responsável pelo seu diagnóstico. Então, se alguém te contar qualquer coisa que pareça uma psicopatologia, você não vai diagnosticar. Você fala, olha, é importante que você procure um médico para dar uma olhada nisso. Acho que a gente deveria olhar, acho que a gente deveria se preocupar, mas nunca, em hipótese alguma, a gente diagnostica o amiguinho. Essa aula tem a função de você entender como é e como funciona a ansiedade normal daquela véspera da festa, daquela viagem e de quando eu vou dizer pra vocês, nossa, eu tô tão ansiosa pra postar essa aula e saber o que vocês estão achando, eu tô tão ansiosa pra ler os comentários. E essa ansiedade, esse nervosinho, esse frio na barriga é gostoso e é importante de eu dizer assim, nossa, tô tão ansiosa o tempo todo que isso tá atrapalhando a minha vida, isso tá causando problemas no meu trabalho. É isso que a gente tem que separar e entender. Eu vou usar esses diagnósticos pra gente entender a gravidade, quanto eles são diferentes do que a gente estava dizendo até agora. O transtorno de ansiedade generalizada. São pessoas que às vezes não conseguem nomear e dizer do porquê estão ansiosas, mas elas estão preocupadas o tempo todo. Tem uma dificuldade enorme em conseguir se acalmar e isso traz um prejuízo na vida diária, nos relacionamentos e no trabalho. Aparecem sintomas corporais difíceis de conviver. É uma pessoa que vai estar sentindo fadigada, com irritabilidade, vai se sentir inquieta, vai sentir que tem os nervos à flor da pele, vai perceber que a cabeça dá uns brancos, vai perceber uma tensão muscular, dificuldade com o sono, alguns tremores e até uma dificuldade de se concentrar. Essas pessoas também podem ter alguns outros sintomas somáticos. Então elas podem ter sudorese, elas podem ter aquele nó na garganta, elas também podem relatar uma mão fria e pegajosa, náusea, diarreia, até um aumento de frequência urinária. Então vocês vão perceber que tudo isso que eu relatei são muitos sintomas e que realmente vão atrapalhar o dia a dia. E eu acho que mostra pra vocês o quanto é uma pessoa que tem uma ansiedade normal e que realmente está passando por um transtorno, porque o grau é muito maior de incômodo. Agora eu vou falar sobre o transtorno de pânico e fobia. Eu vou juntar os dois porque eles têm algo muito importante, significativo para a gente analisar, que são as crises de ansiedade, que são esses rompantes, são os momentos em que a gente tem esse pico de ansiedade, que a gente perde um pouco o controle desse corpo. Inicialmente, as pessoas ligam muito esses sintomas, esses picos, a algo específico. Lugares, pessoas, ou algum acontecimento, ou até um objeto, igual a gente fala, pânico de lugar fechado, pânico de cachorro, alguma coisa desse tipo. Mas se você já fez psicoterapia, você sabe que isso não é verdade. A probabilidade é que só coincidiu de ser esse lugar, é só um lugar que você marcou como sendo um lugar que isso acontece. Mas na verdade, você pode sentir ter essas crises em outros momentos. Eles acontecem no momento em que o aparelho psíquico não dá conta de toda a tensão inconsciente. Então nessa hora dá um rompante, o coração acelera, começa a suar, dá medo de morrer, de enlouquecer. Muitas pessoas relatam dores torácicas, asfixia ou até tontura ou até uma náusea. Falam muito de despersonalização e desrealização. Normalmente, eles têm uma duração de 10 minutos. Então, sobe, tem um pico,
e desce. Claro que depende do caso, da intensidade, isso pode ser maior ou menor. Eu brinco que é a hora que a panela de pressão explode. Muitas pessoas que têm o transtorno de pânico-fobia têm problemas e se preocupam em ter problemas relacionados a problemas cardíacos, neurais ou até respiratórios, ou pensam até que podem ter câncer ou alguma doença muito grave e visitam o médico com frequência. E uma coisa que eu acho, e aí é a minha opinião, que é importante que ela vai mesmo. Então não, se a pessoa, a gente olha e fala assim, você tá delirando, nada a ver, você não tem um problema do coração. Não, realmente você não tem nada a ver. Mas eu acho muito valioso como teste de realidade que você vá ao médico, que você faça sim seus exames. Então, quando alguém me pergunta como a gente ajuda quem tá numa crise de ansiedade, para mim, uma das soluções é esse momento. Você fez exames ou vamos marcar esses exames. Tá tudo bem, eu tô com você. O médico falou que não tem nada. Eu acho que quando a gente olha esses dados e você sabe que você não vai morrer, a chance é de que você consiga retomar o seu processo de pensamento. Porque naquele instante do pico, você não consegue pensar. Eu brinco com a história da panela de pressão porque eu acho que é um elemento gráfico, um elemento visual que dá para a gente entender um pouco mais. Porque a maioria das pessoas, quando elas lidam com a ansiedade normal, é como se elas estivessem colocando as coisas na panela de pressão, só que elas já fossem cozinhando e ela vai tirando, já vai resolvendo. Não deu tempo nem de pegar a pressão. O transtorno de ansiedade generalizada é como se já estivesse saindo aquele arzinho da panela. Então a pessoa está liberando essa ansiedade já muito grande o tempo todo. Já a crise de ansiedade é a hora que essa panela não dá conta. Então ela, pum, explode, libera essa ansiedade maior de uma vez. Até por isso, muitas vezes, os sintomas das duas são semelhantes. Só que o pânico ou a fobia, ele é num instante e a generalizada é generalizada. Em outras palavras, se a gente voltar no começo da aula e pensar sobre o funcionamento neurológico disso que a gente está falando, é como se o tempo todo a gente estivesse no modo luta ou fuga. E a gente precisa conseguir relaxar. É igual um carro. Você não consegue simplesmente parar. Ele precisa ter um processo de desaceleração. Então, se a gente for voltar lá nos Homens das Cavernas, eles não podem estar o tempo todo correndo atrás de um animal para matar e para se alimentar, ou o tempo todo correndo de um animal. Ele precisa poder abaixar, ele precisa poder se acalmar, ele precisa poder comer, poder ir no banheiro, ter as relações sociais que ele tem. E para que elas aconteçam, a gente não consegue ter uma conversa com o marido satisfatória se a gente está correndo atrás de um problema, se a gente está correndo de um leão. A gente não consegue. Então, acho que é importante quando a gente pensa nesses elementos e nesses exemplos, olhar o quanto, é verdade. Por isso que a ansiedade causa um problema. Porque você não consegue dar conta da sua vida se você tá luta ou fuga, se você tá inteiro de adrenalina e noradrenalina. Por isso que muita gente faz uso de exercícios de respiração, de meditação, mindfulness, para conseguir, de forma até artificial, conseguir abaixar e entrar em contato com esse silêncio, com essa respiração e com o corpo. No meio da minha fala, eu já fui dizendo de várias coisas. Do quanto você tem que reavaliar a sua rotina, quando você tem que se conhecer e respeitar seus sentimentos e escutar, além deles, olhar para os seus desejos para conseguir realizar e conseguir se acalmar. Falei também sobre o quanto a meditação e entrar em contato com o seu silêncio pode ajudar a diminuir esses sentimentos. Outras coisas importantes são fortalecer sua saúde mental. Então, lidar melhor com momentos e sentimentos chamados como ruim. Outra coisa que eu não poderia deixar de falar aqui, que é muito importante para mim, é melhorar e fortalecer sua saúde mental. Então, lidar melhor com sentimentos e momentos que a gente diz como ruins. Lidar melhor com o conflito e aprender novas formas de resolução de problemas. Não poderia deixar de falar do quanto é importante você melhorar o seu autoconhecimento e sua autoestima para conseguir ver as coisas boas e se fortalecer, além de melhorar suas relações pessoais. Porque dessa forma
fortalecendo, estruturando seu aparelho psíquico, você vai melhorar, além da ansiedade, tudo à sua volta. E para isso, chegamos ao fim e eu vou te dar o presente que eu prometi no começo da aula. Algumas pessoas me pediram, então eu vou colocar um cupom de desconto de 30% no nosso curso de independência emocional, porque ele é o nosso curso de saúde mental para você melhorar e ter a qualidade de vida que você sempre sonhou. Esse cupom só vai funcionar de hoje até segunda-feira. Então, só para essa turma. A gente nunca deu desconto, muito menos um desconto como esse. Então, se eu fosse você, eu garantia e comprava logo para você poder. Então, você vai entrar no site aqui na descrição, comprar, escrever seu cupom Black Week 30 para ter a vida dos seus sonhos e a gente formar essa turma nova que vai ter uma vida muito legal, que vai poder junto comigo construir uma relação e se conhecer muito mais. Qualquer dúvida eu vou estar disponível em todos os canais de comunicação para a gente conversar e pensar. E eu quero te pedir para colocar aqui suas dúvidas, seus comentários, o que você achou da aula, o que ficou faltando, o que mais que você quer saber, para eu falar depois numa live lá no Instagram respondendo todas as suas dúvidas. Se você ainda não me conhecia, nunca tinha entrado no meu canal, já te peço para você curtir esse vídeo, compartilhar para os seus amigos que estão ansiosos ou que têm transtornos de ansiedade e que estão querendo se livrar disso e ainda não entenderam como funciona a ansiedade. E se inscrever no meu canal, eu fico disponível para qualquer dúvida. E tchau!